Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, paralela à garagem São Francisco. Você saiu do trevo da BR-040, você seguiu, entrou a primeira esquerda e seguiu o fluxo segundo a paralela garagem São Francisco. Graças a Deus, hoje, 7h30, o último elo da campanha Vale dos Ossos Secos, com a ministração da ceia do fortalecimento, pedindo a Deus para nos fortalecer, nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos motivar, nos encher da sua presença, porque o pão representa a sua palavra e a água representa o seu Espírito Santo. E duas coisas importantes para nós, na nossa jornada, na nossa vida: a presença do Espírito Santo de Deus e a presença da palavra de Deus na nossa vida como manual, como bússola, como a regra da nossa fé, o nosso guia. Então, graças a Deus, hoje nós estaremos ministrando, esse último elo da campanha, a Jornada Feliz, Jornada Feliz. Desculpe. A campanha Vale de Ossos Secos, que é uma revelação que Deus deu a Ezequiel, o seu profeta, sobre aquilo que estava acontecendo com Israel e aquilo que Deus iria fazer em Israel. Uma palavra de avivamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de se levantar, de buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor e se fortalecer no Senhor. Aí nós colocamos a ceia do fortalecimento, que é um copo com água e um pedaço de pão. A água representando o Espírito Santo e o pão representa a palavra. A palavra que saiu da boca de Ezequiel naquela visão, sobre o vale de ossos secos. E ali, a partir daquele momento, os ossos se uniram, se juntaram, e levantou-se um grande exército. Um exército, diz a palavra, fortíssimo. Então, era uma palavra que Deus, era uma revelação que Deus estava dando a Ezequiel do estado de Israel, como ele se encontrava num vale, estava num vale e os ossos secos, sem vida, E Deus mostrando para Ezequiel o que ele iria realizar com aquele vale, o que ele iria realizar com aqueles ossos, Então é algo muito precioso que fala dessa disposição de nós buscarmos em Deus, nós buscarmos o Senhor, sempre para nos fortalecer. É tempo disso, de nos fortalecermos. Há muitas coisas estranhas acontecendo, então é tempo de nós nos fortalecermos, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós nos dedicarmos a isso para a glória do nome dele. Então, fica aí o nosso convite. Amanhã, Mocidade Juventude Souza, domingo às 8 horas da manhã, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 6h30 da tarde. Já estamos nos preparando para o encontro de 3 dias em agosto, domingo, segunda e terça, aonde nós vamos dedicar 3 dias para fazer 3 ministrações em favor da sua vida financeira, da vida financeira da igreja. Convide alguém para estar presente. No domingo você vai levar uma peça de roupa que você trabalha, ou um documento, ou uma chave, ou algo que faz parte do seu trabalho, que nós vamos estar ali ungindo, abençoando, pedindo a Deus para poder estar abençoando a sua vida de uma forma muito preciosa e poderosa, guardando ali o seu trabalho. Outro dia nós tivemos uma experiência bem bacana, uma irmã da igreja veio nos procurar, porque ela estava tendo alguns problemas no trabalho, na empresa, havia algumas coisas acontecendo ali que estava afetando o emocional dela,
desculpe, o rendimento dela e tudo mais. Aí eu dei um óleo para ela, né? Abençoei, consagrei aquele óleo e falei com ela que ela iria bem cedo, chegando cedo, iria ungir em volta, né, da mesa dela e tudo mais, para Deus livrá-la daquela pressão, daquela opressão que ela estava vivendo naquele momento. E outro dia, né, tivemos conversando, ela, graças a Deus, ela não só se livrou daquela pressão e daquela opressão, mas ela foi promovida no trabalho dela. Então, por isso que nos motiva, esses testemunhos nos motiva a orar, né, e abençoar a vida das pessoas na vida financeira, né? Não adianta porque a gente, né, olhar o evangelho ele é completo. O evangelho é para o corpo, a alma e o espírito do homem. E quando se fala do corpo, se fala das suas necessidades, né, básicas, alimentação, educação, saúde, né? Então, dentro desse evangelho que é para esse homem completo, esse evangelho, ele vai alcançar, vai de encontro à necessidade da pessoa, né? A necessidade material da pessoa, né? Então, imagina situações onde as pessoas não têm dinheiro, não têm recurso, né? Onde quando um filho requer alguma coisa, onde não existe essa boa administração, essa bênção financeira, a bem da verdade é isso, essa bênção financeira. Então, geralmente acontece muitas coisas ruins, tristes, né? Então, nós vamos estar orando para Deus abençoar, guardar, e maravilha, glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que será uma bênção. Então, no domingo, primeiro domingo de agosto, né? 1º de agosto, vai ser num domingo. Então, vai ser domingo, segunda e terça. Na segunda e terça-feira, tá bom? Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. E gostaria muito que você estivesse participando em nome de Jesus. Depois nós vamos ter muitas atividades em agosto, né? Se Deus quiser, nos ajudando a findar o ano em nome de Jesus, nos preparando para grandes coisas para a glória de Deus. Estamos semeando, né? Orando, vamos semeando que uma hora Deus vai trazer a bênção dele para a gente em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Esse é o nosso final de semana. Desculpem. Já se preparando para a semana que vem. Então, semana que vem você coloca aí na sua agenda, né, no Face, na sua agenda aí, muda o horário, o dia. O nosso programa ele vai acontecer na terça-feira, meio-dia, o encontro com a palavra, e na quinta-feira, meio-dia, encontro com a palavra. Na quarta-feira que vem, vai ser dia 21 agora de julho. Então, no dia 21 de julho, nós começamos, na quarta-feira, dia 21 de julho, o programa chamado Liberdade e Vida. Liberdade e Vida só em Jesus. Vamos até 00:15. Então, ele começa às 11h30 da noite, às 23h30, e vai até às 00:15, ou seja, 11h30 à 00:15, e aí a gente vai colocar a oração do milagre, a oração do impossível, para Deus estar te abençoando de uma forma muito poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus, tá bom? Nós cremos nisso, nós confiamos nisso, a palavra de Deus nos fala, e o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa esperança está nessa palavra maravilhosa para a glória do Senhor Jesus que falamos, né? Começamos a falar sobre o semear, né? A lei da semeadura. Semeamos, gostei muito da última palavra, da última frase que nós falamos, né? Nós semeamos para o futuro, né? Então nós estamos semeando para o futuro. Às vezes nós não vemos nada, né? Porque como nós ministramos domingo, às vezes há o momento da poda, Deus podar aqueles galhos secos, né?
tirar aqueles galhos secos, né? Dar uma poda, dar uma arrumada. Só que quando você vai ler sobre podar dentro da jardinagem, existem 4 tipos de poda. A poda do excesso, de você tirar fora o galho seco, você tirar aquilo que não produz mais. A poda da forma, onde você poda uma folhagem, dando forma nela, quadrada, redonda. Você até pode fazer um desenho nessa poda, a poda da forma, né? A forma que você quer trazer para aquela folhagem. A terceira poda é a poda onde você faz para que as raízes estejam bem firmadas, bem presas, bem juntas, arraigadas, né? Bem fortes. E da quarta poda é a poda do fruto. É a poda que vai gerar os frutos. Olha que coisa bacana. E isso no contexto espiritual é muito maravilhoso. No contexto espiritual é lindo. Às vezes nós temos que passar por essas 3 podas primeiro, para depois passar pela poda que vai gerar o fruto. Às vezes nós precisamos tirar os excessos da nossa vida, acabar com os excessos que não produzem fruto. Esses excessos estão ligados ao comportamento, às atitudes, à fala, às escolhas, né? Esses excessos estão ligados a muitas coisas na nossa vida, né? Então, às vezes, antes de nós chegarmos na poda que vai dar o fruto, às vezes nós temos que tirar os excessos que vão sugar a ceifa, né? Que como o nutriente de uma folhagem, vamos dizer assim, de uma árvore. Então, esse galho, esse excesso, às vezes vai sugar a energia, vai consumir muita energia, e às vezes a pessoa não produz como Deus quer que ela produza para a glória do nome dele. Amém? Então, você vê que às vezes é necessário isso. Às vezes é necessário também da poda da forma, né? Você ser formado em Cristo, né? Sua vida cristã, suas atitudes, o seu comportamento. Então precisa de podar. Às vezes, né, tem galhos que vão por um lado que não precisa ir, vão para uma atitude que não precisa ir, para um comportamento. Então é necessária essa poda para manter a gente em forma, ou seja, manter a gente no formato cristão, a gente no formato divino. Olha que coisa bacana. Ou às vezes nós precisamos também passar pela poda para que as nossas raízes estejam bem fundas, bem firmadas, bem seguras, porque às vezes o fruto será tão maravilhoso, né? O resultado disso tudo será tão maravilhoso que se a pessoa não tiver raiz profunda, ela pode às vezes, como uma árvore, ser retirada por causa de uma tempestade, um vento, enfim. E também tem aí, depois vem a poda que vai gerar os frutos. E lá no livro de João, capítulo 15, Jesus ele fala disso, né? Meu Pai poda, corta para que dê mais frutos. E vossos já estáis limpos. Por que nós estamos limpos? Por causa da palavra que ele tem ministrado, que ele deixou para nós. Então é bacana essas coisas, né? Então nós semeamos para o futuro. Às vezes passamos por um momento de poda, então, mas às vezes, Fernando, não tem acontecido muita coisa como eu queria. Então, às vezes é um momento onde Deus está podando, onde Deus está trazendo a forma, onde Deus está fazendo as raízes ficarem mais profundas para depois vir os frutos, né? Então tenha paciência, Deus vai fazer uma obra muito preciosa na sua vida, na sua família. Tenha fé nisso, né? Espere no Senhor, aguarde no Senhor. Graças a Deus Ele tem as promessas para nós, para a sua vida. Voltando dentro do texto, né? Dentro da lei da semeadura, nós encontramos que os incrédulos semeiam na carne e colhem destruição eterna. Então, infelizmente, os incrédulos, aqueles que não conhecem a Jesus, eles semeiam na carne, né? E vão colher a carne, vão colher destruição eterna. Nós começamos a falar sobre isso, né?
sobre essa questão de estar semeando na carne, de estar tomando cuidado para que nós não semeamos coisas ruins e sejamos destruídos. Então nós fizemos a leitura semana passada, quarta-feira de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Continuando, vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 5 ao 8, que diz assim: Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então ele fala desse povo que está semeando problemas, vai colher os frutos, né? Que é a destruição eterna. E aqui ele fala daqueles que estão persistindo em semear coisas boas, semear o bem, semear a honra e a glória ao Senhor, a imortalidade. Então, nós vemos aqueles que estão semeando para uma condenação e nós estamos vendo aqueles que estão semeando para a vida eterna. Continuando, no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, diz assim: Pois o salário do pecado é morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele fala, olha, se você semeia o pecado, você vai colher a morte. Então nós temos que semear na vida eterna para colher a eternidade. Semear na vida eterna é semear em nós a eternidade, coisas eternas e não coisas do mundo. Nós somos também olhados, a Bíblia Sagrada, tipologicamente falando, ela olha para nós como uma terra. Lembra da parábola dos semeadores, onde o semeador saiu a semear, caiu semente no meio do espinho, em meio à pedra do caminho, falando do coração, que é onde a gente semeia. Então, se nós semearmos coisas da carne, coisas do mundo no nosso coração, nós vamos, do pecado, vamos dizer assim, nós vamos colher morte. Então, nós devemos semear no nosso coração coisas da eternidade, para colher a eternidade. O que você deseja colher é aquilo que está no teu coração. E por que está no coração? Porque é onde ninguém vê nada, só Deus vê. Às vezes você pode estar falando, Fernando, eu sou uma pessoa legal. Lá dentro do coração, quais são as sementes que estão lá dentro? Fernando, eu sou uma pessoa bacana, sou legalzinho, tirininho, maravilha. Eu creio nisso. Mas o que está lá dentro do coração? É lá onde é como a semente caindo no solo, você não vê, né? Você coloca ali, você não vê o que está sendo processado no interior daquela terra. Você não consegue ver o que está sendo processado naquele interior. Como que a semente está, o que a semente está fazendo para surgir e dar os seus frutos? Da mesma forma o coração. Então, se nós semearmos sementes do pecado no nosso coração, nós vamos colher o fruto da morte, a morte eterna, né? Separada do Senhor Jesus. Mas se nós semearmos coisas eternas no nosso coração, nós vamos colher a eternidade. No livro de Romanos ainda, no capítulo 8, versículos 5 e 8, diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha que coisa interessante. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por exemplo, se você, voltando para cá, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito
é vida e paz. Olha, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se voltando à mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é essa, por exemplo. Ela vai estar voltada para aquilo que ela deseja. Um exemplo bobo, né? Bobo. Eu quero comer uma picanha, vamos dizer assim, comparação. Eu te dou um prato de sopa. Não, eu não quero um prato de sopa. Eu quero um churrasco. Então, ou seja, a carne, ela vai, se a mente está voltada para a carne, não adianta você dar alguma coisa que não seja a carne, ele não vai se satisfazer. Agora, quando a mente está voltada para o Espírito, você dá coisas de Deus e ele aceita aquele negócio. Ele aceita as coisas de Deus. Então dá para entender muitos comportamentos, dá para poder fazer uma distinção e distinguir muitos comportamentos. Então, às vezes, você fala assim, e Deus não vai forçar nada. Ele vai esperar que haja uma inclinação para as coisas dele, entendeu? Por exemplo, ele não vai forçar você. Se a mentalidade da pessoa é voltada para a carne, e ela vai alcançar aquilo que a carne deseja, mas Deus espera que ela se incline para o Espírito para receber as coisas do Espírito. Às vezes nós podemos cair no erro e esbarrarmos, ou cairmos no erro não, poderemos esbarrar com pessoas dentro da igreja que estão num comportamento carnal. Elas não querem as coisas do Espírito. É interessante isso, né? É algo que nos faz pensar. A igreja, eu não sei, não posso falar, né? Mas o meu ponto de vista, né? Não sei se o meu ponto de vista é que quanto mais a carne hoje, mais o pecado aflora no mundo, mais a exposição de corpos, mais a forma de falar, mais a forma de dizer, mais a forma de se comportar, né? Isso traz um apetite carnal, aflora o apetite carnal. Quer ver? Se você passa perto, você já almoçou, você já, né? Ou quase na hora do almoço, você passa perto de uma frangolândia e sente aquele cheirinho do frango assado. Nosso Deus, eu sou apaixonado de frango assado, não sei porquê. Eu gosto muito do frango assado. Eu gosto muito de frango assado. Aí, quando você passa ali, aquele cheiro te dá uma fome, mas te dá uma fome danada. Você fala assim, meu Deus do céu, é 10 horas ainda, mas que fome que me deu agora. Por quê? Você passou perto daquilo que aflorou a sua fome. A mesma coisa a carne, a mesma coisa o pecado. Vivemos hoje no aflorar da sensualidade, no aflorar da sexualidade, no aflorar do que é erotismo, entendeu? Então, isso, por incrível que pareça, isso também está despertando a carne na vida daqueles que têm que manter a vida no Espírito, porque o Espírito Santo habita neles. Então é interessante isso. Às vezes não são desculpas, mas é uma forma, Deus nos perdoe, né, de ter desculpas por alguma coisa, mas não é se criar desculpas, mas se nós analisarmos
Eu acho que é uma grande verdade nisso. É lógico que a gente está analisando. Por isso que fala, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas você, falando de um contexto de igreja, as coisas estão tão assim afloradas, sem pudor nenhum, sem pudor, né? Antigamente era o menino o homem que fazia, né? Abordava a menina. Hoje é a menina pode abordar o menino, entendeu? É incrível, é incrível. E às vezes você fala, Fernando, mas as brincadeiras que você vê, que você olha, né, que você, né, você tem a mídia, você tem o computador, você tem o celular, você quer olhar um story de alguém, aí vai aparecer o story de outro, essas coisas, a gente acaba, infelizmente, vendo, e vendo para poder analisar o comportamento. Aí você vê que, mas é uma brincadeira, mas naquela brincadeira, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Tem alguma coisa querendo dizer ali, ou despertar ali. Então você vê que hoje no mundo esse aflorar da sexualidade, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, isso também desperta na vida da igreja, que somos naturais, carnais e humanos. Por isso que nós devemos vigiar muito para não cumprir, como diz o próprio Paulo, apóstolo Paulo em Romano, não cumprir as concupiscências da carne, mas esperar no Espírito de Deus, sua vontade, o seu desejo. E é como nós passarmos perto de uma frangolândia. Não está na hora do almoço, não está, mas aquele cheirinho deixa você com fome e vai despertando a vontade de comer. É a mesma coisa no mundo espiritual. Somos despertados por tudo aquilo que está acontecendo, infelizmente, no mundo natural. Mas vamos voltar para cá, entendeu? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, né? Vamos lá? Vou chegar aqui, Romanos, isso. Agora, outras coisas, no outro ponto, né? Nós colocamos aqui, né, formatamos o material. Os crentes, por causa da misericórdia de Deus, colhem consequências disciplinares. Oh, que maravilha! Essa é muito legal. O ímpio colhe destruição, o crente colhe disciplina. Porque Deus corrige aquele que ama. E aquele que vai aceitar a correção, né? Então, em Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande número de testemunha, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Deus nos corrige, né? O colher nosso é correção. Então não pense que você cristão pode semear também, aliás, que você não é que pode, né? Mas infelizmente o cristão pode se inclinar para essas sementes ruins, e o que ele vai colher? Correção, disciplina. A vara da disciplina, da correção virá, né, sobre ele. E ele, né, vai aceitar ou não. Aceitando, ele vai converger o seu caminho de volta para a presença de Deus, buscando as coisas do Espírito, como nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 8. A Bíblia, um outro tópico também fala, olha, a Bíblia está cheia de exemplos daqueles que semearam na carne e colheram as suas consequências. Nossa, a Bíblia é cheia de coisas assim. Nos mostrando e nos alertando, né? Nos dando um sinal, cuidado. Lá em 1 Pedro 2:1 fala assim, livrem-se, pois, de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. São essas sementes que nós lançamos. Como nós falamos, são sementes são sementes comportamentais, de atitude, de que nós falamos, são sementes, né? Então ele fala, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia,
inveja e toda espécie de maledicência. Porque se semear isso, vai colher consequências lá na frente. Então nós podemos ver a primeira, uma das consequências na família de Eli, o profeta, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 29. A sua família foi toda penalizada, foi toda desestruturada, foi toda rejeitada por Deus por causa da semente das suas consequências. Diz assim: por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes das ofertas feitas pelo meu povo Israel? Então Deus chega para Eli e fala: olha, suas sementes vão gerar essa situação. Quais? Não corrigiu os filhos pegavam, quando o povo levava os animais para os sacrifícios e para o perdão de pecados, os seus filhos, os filhos de Eli, eles tiravam a melhor parte da carne, por exemplo, picanha, maminha, essas coisas, eles tiravam a melhor parte da carne e ficavam para eles. Por isso que fala assim, estão engordando, deixando-os engordar, porque eles estavam comendo a melhor parte e a outra parte ruim, eles estavam queimando em sacrifício a Deus. Era o contrário, então eles tinham que queimar tudo em sacrifício a Deus. Eles tiravam uma parte para eles, para uso e consumo particular deles, e o restante, eles eram sacerdotes, e o restante das outras partes, tirando as vísceras que o animal tinha que ser limpo, eles entregavam para Deus. Então o Senhor condena ele. Ou seja, o que você está semeando é o que você vai colher. E ele acabou colhendo quando Deus consome Ofni e Ofinéias através do seu fogo, porque ali Deus ainda fala que havia um fogo estranho no altar. Havia uma ação complicada diante de Deus no altar através dos filhos. Então isso trouxe uma grande consequência. No capítulo 17, 43, vê agora Golias, o adversário de Israel. Desculpe, o gigante que, vamos dizer uma palavra bem bacana, o gigante que promoveu Davi. Então, todo gigante que aparecer na sua vida é porque Deus quer te dar a promoção de algo na sua vida. O gigante financeiro, o gigante de doença, o gigante das dificuldades, Deus está preparando uma grande vitória para você. Então, o gigante Golias diante de Davi diz assim: por que vocês zombam do meu sacrifício, da minha oferta? Não. Eu repeti o versículo aqui, mas vamos lá. Isso, vamos lá. Então, Davi, Golias chega para perto de Davi e zomba do Deus de Davi, faz uma zombaria, capítulo 17, 43 de 1 Samuel. Zomba de Davi, zomba do Deus de Davi. E o que acontece? Ele colheu a consequência, foi morto, decapitado por Davi. O menino, ele tinha muito mais poder de força do que Davi, mas o que ele zomba, ele semeou uma semente de zombaria, acabou sendo morto, acabou morrendo, acabou colhendo o fruto da sua zombaria. Olha o que acontece no livro de Atos. Nós vamos terminar com mais esses 2 versículos, isso, 2 versículos apenas, para a gente poder entender o que é o ímpio zomba, né? A consequência do que fala daqueles que semearam coisas ruins. Lá no livro livro de Atos, capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim: no dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Sabe aquele discurso fantástico, com expressões bacanas? Então o povo começou a gritar:
é voz de Deus e não de homens. Aí o que acontece? Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Não deu glória a Deus. E não, o discurso, né? Ele não glorificou a Deus pelo seu discurso. Ele semeou o orgulho, a vaidade, né? O poder, né? Ele semeou e veio as consequências. Entendeu? Coisa fantástica, né? 1 Samuel 12, versículo 9 diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, Etita, para ser sua mulher. O pecado quando Davi acabou cometendo com a mulher de Urias, Betseba, mandando ele para a linha de frente numa batalha, onde ele foi morto pelos amonitas, inimigos de Deus, e Davi, para que Davi ficasse com a mulher dele. É uma história violenta. O que acontece? O Senhor diz, olha, agora a sua família recebe a sua consequência. Forte isso, né? Meu Deus do céu. Aí a família agora recebeu a consequência. A família agora, a espada está sobre a sua família. Então houve um transtorno grande dentro da família de Israel, de Davi. Um transtorno violento. O irmão que sediou a irmã se deprime, passa por um estado emocional profundo. Esse irmão é morto pelo outro irmão que manda matá-lo, né? E Absalão, ele fica com as mulheres de Davi. Nossa, deu uma confusão violenta. Deu uma confusão grande na vida, na história de Davi, porque ele semeou coisas que não deveria ter semeado e veio as consequências, né? É lógico que em tudo a gente precisa saber equilibrar, né, muitas coisas. Às vezes acontece um mal com alguém, aí você não pode falar que foi uma semente que ele lançou. Tem que saber o que aconteceu para a gente entender o processo desse colher na vida das pessoas. Igual, por exemplo, é muito claro quando, poxa, a irmã estava na bênção e tal, de repente aconteceu aquilo, será que ela semeou alguma coisa ruim? Será que ela semeou uma palavra, uma semente ruim? Não sabemos, só Deus sabe. Mas contrário àquele que vive, né, só aprontando, falando coisa que não deve, se expressando de forma inadequada, e você, quando acontece um problema, você estava na cara. Estava na cara, porque ele só semeava coisa ruim, só falava coisa ruim, só criticava, só... Entendeu? Então você tem a percepção daquilo que a pessoa vai colher pelo fazer o ruim, e tem aquelas coisas que somente, infelizmente, Deus saberá, entenderá todas as coisas. Mas Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e aos seus filhos, mas as secretas pertencem a Deus, né? Mas, contudo, nós aprendemos e somos despertados por Deus a semear coisas boas. Semeie coisas boas e você vai colher coisas boas. Semeie boas sementes e você colherá bons frutos para a glória de Deus. Amém, meus amados? Segunda-feira, terça-feira, meio-dia, encontro com a palavra. Quarta-feira, 11h30 da noite, programa Liberdade e Vida com a oração do impossível. Quinta-feira, meio-dia e meio, encontro com a palavra, aprendendo agora nessa série a lei da semeadura, procurando semear o que é bom. Bom, se estamos aprendendo, se estamos, né, sendo despertados a semear coisas boas, vamos orar, vamos abençoar,
Você vai orar junto comigo, abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, abençoar os seus negócios. Vão semeando. Aquele que com lágrimas sai semeando, com alegria volta com os seus molhos, seus feixes, seus resultados. Salmo 126. Aleluia. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor tem, ó Deus, nos dado um tempo para nós avaliarmos a nossa vida, avaliarmos, ó Deus Todo-Poderoso, o que nós estamos fazendo e, ó Deus, nos alinharmos com a Tua vontade para a glória do Teu nome. Senhor Espírito Santo, e que o Senhor nos ajude nesse alinhamento com a Tua vontade, para nós fazermos, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. A Tua verdade, meu Deus, que é maravilhosa, Tua verdade, meu Pai, que nos livra do mal, porque verdade é andar na luz, e andar na luz como o Senhor está, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado as consequências desse semear e também, meu Pai, as consequências ruins e más, e que nós possamos, com a Tua ajuda, semearmos boas sementes para bons frutos. Nesta hora, Pai, queremos colocar a vida do Teu filho, da Tua filha, nas Tuas mãos. Queremos colocar, meu Deus, a casa e a família da Elizabeth Aluna nas Tuas mãos, o pai da irmã Alessandra nas Tuas mãos, e pedir que o Senhor, que de uma forma muito maravilhosa, poderosa, venha realizar um milagre na vida dessas pessoas. Milagre de cura, milagre de salvação, milagre, meu Pai, financeiro, ó Deus, no nome santo de Jesus. Que o Senhor venha suprir, meu Pai, as necessidades mais profundas na vida do Teu Filho. Abençoando, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoando para a glória do Teu nome. Abençoando para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre, para a Tua glória. Amém. E amém, e amém, Jesus. Amém, meu amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por estar conosco. Multiplica esse tempo, né, que nós estamos juntos com outras pessoas. Agora na terça e quinta-feira. Terça e quinta-feira, meio-dia. E na quarta-feira, às 11h30 da noite, até 00h15, 45 minutos, nós teremos o programa Liberdade e Vida. Hoje nós temos o último elo da campanha Vale dos Ossos Secos, com o anseio do fortalecimento. Depois nós temos no sábado a Mocidade Souza e depois domingo, 8, 9h30, 6h30. Deus abençoe um grande final de semana, um final de semana abençoado em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até hoje, até amanhã, até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.